Bom dia, irmãos. Hoje um dia especial para todos nós, primeiro dia da semana que a gente lembra do sacrifício de Jesus Cristo, que a gente se reúne para louvar e engrandecer o nome dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens. Nesse mês a gente vai falar sobre nossa missão e o nosso propósito. E uma das grandes perguntas da nossa vida, uma das perguntas que todas as pessoas praticamente fazem, seja elas crentes ou seja elas descrentes, é por que estamos aqui? Qual o nosso propósito aqui na Terra? Por que é que a gente foi criado? Por que a gente passa por tantas coisas? E para mim, se eu tivesse só um sermão para pregar na vida, eu pregaria esse. Para mim, essa é a mensagem mais importante na minha curta linhas de pregações. Essa é a pregação mais importante que eu já fiz. Porque fala sobre o nosso propósito, fala sobre a nossa vida, fala sobre o nosso Deus. E se a gente não sabe por que a gente está aqui, a vida não tem sentido algum. Então eu queria meditar com você hoje sobre que a gente foi criado com um propósito. Então o tema de hoje é fomos criados com um propósito. Todos nós aqui temos um propósito. E o meu objetivo essa manhã é tentar ajudar você a descobrir qual é o seu propósito. E essa mensagem também me tocou profundamente, porque ao preparar ela, eu precisei pesquisei me aprofundar em qual era o meu propósito. Então eu espero que nessa manhã o Senhor também possa te abençoar, para que você enxergue qual o seu propósito aqui na Terra. Irmãos, se a gente quiser começar a entender qual é o nosso propósito, a coisa que a gente não deve fazer é tentar encontrar a resposta dentro de nós. Se você tentar descobrir qual é o seu propósito sozinho, desculpa, mas você não vai conseguir achar. E tem uma razão muito simples. É que você não criou a si mesmo. Alguém criou você. Se você quiser saber das memórias da sua infância, você vai perguntar a quem criou você. Talvez os seus pais, talvez seus avós, seus tios. Mas você não sabe exatamente o que aconteceu quando você nasceu. E a mesma coisa funciona com a nossa vida. Para a gente saber qual é o nosso propósito, a gente não vai encontrar ele simplesmente dentro de nós. A gente tem que perguntar a quem nos criou. Então tem duas formas da gente saber o propósito de uma invenção. Você tem que perguntar a quem criou, ou você tem que ler o manual de instruções. E aí você vai conseguir entender o propósito de qualquer coisa que foi criada. E conosco não é diferente. Podemos perguntar ao nosso Deus que nos criou, ou podemos olhar no manual de instruções, a nossa Bíblia. E aí a gente vai encontrar o nosso propósito. Eu queria ler com vocês vários versículos hoje. Eu queria que você não se concentrasse nesse momento em ficar abrindo a sua Bíblia em vários versículos, porque vão ser muitos. Mas o objetivo é que você consiga entender qual o seu propósito aqui na Terra. Então eu peço que você acompanhe aqui nas duas telas e veja comigo os versículos que a gente vai ler hoje. Não se preocupe em achá-lo, você pode anotá-lo para ler depois. O primeiro texto que eu queria ler com vocês se encontra em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós fomos feitos por Deus. Nós fomos feitos para Deus. Nossa vida não foi um acidente, irmãos. Nossa vida faz parte de um ato intencional de Deus. Ele criou todas as coisas com uma intenção. E nós existimos para Ele. Se nós estamos aqui hoje, devemos viver para Ele. Esse é o propósito. E quando a gente não entende isso, nossa vida não tem sentido. Quando a gente não entende que nós fomos criados por Ele e para Ele, nossa vida simplesmente
não tem sentido algum. E a Bíblia, irmãos, vai dizer que nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Nós fomos seres criados para viver eternamente. Mas nós sabemos muito bem que o pecado entra na história e atrapalha esse plano de Deus. Mas Deus sempre teve o seu plano muito bem elaborado. E isso não é um plano B, mas é um plano A. Nós vamos passar muito mais tempo na eternidade do que essa vida aqui na Terra. Talvez a gente viva 70 anos, talvez a gente viva 80, 90, 100. Mas se você parar para pensar na eternidade, que você não consegue calcular o fim dela, o que são 80, 90 ou 100 anos? Então isso que a gente vive aqui agora não se compara ao que iremos viver ao lado de Deus. Isso aqui são milímetros da nossa existência, comparados à eternidade. E pensando nisso, eu fiquei me perguntando, mas se nós fomos criados para viver eternamente, por que Deus não nos levou direto, né? Aquela impaciência que todo ser humano tem. Por que Deus não nos levou já para a eternidade? Porque a gente tem que passar aqui 70, 80, 100 anos vivendo aqui nessa terra e muitas vezes com vários e vários sofrimentos e dificuldades. E sabe, irmãos, é como se Deus estivesse nos preparando para a eternidade já aqui nessa terra. É como se aqui Ele já quisesse que você o conhecesse, em parte, para que no céu você conhecesse Ele em totalidade. Então estamos aqui para conhecê-lo, estamos aqui para amá-lo. E tem uma ilustração que eu gosto muito, que eu queria que você guardasse, que você ficasse pensando nela. Pense nisso. Quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Alguém quer arriscar? Quais são os dias mais importantes da sua vida? Flávio sabe o que eu disse para ele essa semana. Nascimento, acertamos uma. O dia que você nasceu é um dos dias mais importantes da sua vida. Você não sabe. E o segundo? Batismo. O dia que morri, ali o batismo. Geralmente a gente tem a tendência de responder o batismo, né? O segundo dia mais importante da minha vida. Algumas pessoas podem dizer o meu casamento, o dia do meu casamento. Mas o segundo dia mais importante da sua vida é o dia que você descobriu o porquê você nasceu. O primeiro é o dia do seu nascimento. E o segundo é o dia que você descobre o porquê você veio a esse mundo. O batismo também é uma boa resposta. Mas se a gente não sabe por que a gente veio ao mundo, até o batismo não tem sentido. Até o batismo perde o seu propósito. Então estamos aqui para algo maior. Estamos aqui para algo muito maior do que a gente pode imaginar. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 5 propósitos que Deus criou você. Peço sua paciência. Mais uma vez, vamos ler muitos versículos. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro propósito. Nós fomos planejados para o prazer de Deus. Primeiro propósito da sua vida é que você foi planejado para o prazer de Deus. Deus teve o prazer em criar você, em criar a mim, em criar a nós. E eu quero ler com vocês o texto que Aldario leu para a gente aqui na leitura, Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes mesmo de nos criar, de fazer o homem se tornar um homem, de fazer a mulher se tornar uma mulher, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, irmãos, o seu valor, o quanto você vale para Deus, o seu propósito está enraizado no coração de Deus, antes mesmo dele criar todas as coisas. Ele já via o seu valor, ele já tinha um propósito para a sua vida. Nossa identidade está nele. Não vivemos para buscar o amor de Deus. A gente vive porque já somos amados. Não temos que buscar o amor dele porque ele já nos amou. Antes mesmo de criar todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12 diz: nele fomos também escolhidos,
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nossa vida foi planejada por Deus, nossa vida foi sonhada por Deus, nossa vida foi executada por Deus. Fomos criados com um plano, e esse plano envolve conhecê-lo, envolve amá-lo. Irmãos, Deus com certeza ama os animais. Ele os criou. Com certeza Deus ama o meio ambiente, as árvores. Com certeza Ele ama. Mas quem Ele amou antes de criar todas as coisas? Quem Ele escolheu antes de todas as coisas? Nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso revela o quão importante nós somos para Ele. O quão importante nós somos diante de toda a criação que Ele fez. Diante de todas as estrelas, diante de todos os animais, de todo o meio ambiente. Ele escolheu os seres humanos para compartilhar o caráter e o amor dele. Por quê? É uma boa pergunta. Por que Ele escolheu os seres humanos e não outras criaturas? Porque Ele nos deu a capacidade de amá-lo de volta. Ele decidiu que os seres humanos iriam responder a esse amor. E esse amor começou muito antes dele nos planejar. Esse amor sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre foram um e sempre serão. E o engraçado é que Deus sabe tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre Ele, não é? A gente acha que sabe alguma coisa de Deus, mas quanto mais a gente sabe que a gente não sabe. E Deus quer que a gente conheça Ele, Deus quer que a gente ame Ele. Isso se chama adoração. E foi sobre isso que falamos semana passada com Felipe. Nós fomos criados para adorar a Deus. A criação adora a Deus. Tudo que Ele fez o adora, aponta para Ele. E o objetivo de Deus, irmãos, é que o adoremos. Mas pare para pensar, o que é que Deus ganha com isso? Uma pessoa a mais, uma pessoa a menos adorando a Ele, não faz diferença. Mas faz diferença para você. Faz diferença para mim adorá-lo. Quem ganha em adorá-lo? Nós. Quem sai daqui desse culto hoje vivificado? Nós. Ele permanece o mesmo. E Ele quis compartilhar isso com você. Mateus, capítulo 22, verso 37 ao 39. É uma história bem conhecida por nós e uma história impactante, um diálogo impactante. Senhor, qual é o maior mandamento? O Senhor me faz uma pergunta direta para Jesus. Qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Se a gente pudesse resumir a nossa vida, estaria nesse versículo. Palavras da boca de Jesus. Nossa vida se resume a amá-lo e amá-lo ao próximo, e amar o próximo. Mas tem um detalhe aí que muitas vezes a gente esquece. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes a gente ama a Deus? Quantas vezes a gente ama o próximo e a gente esquece de se amar? Deus nos criou para amá-lo, é bem verdade. Deus nos criou para amar o nosso próximo, é bem verdade. Mas não esqueça que é verdade também que Ele nos criou para sermos amados, para nos amar. E amar também é conhecê-lo. João 17,3 vai dizer que a vida eterna é essa: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Além do amor, nós precisamos conhecê-lo. Dia a dia nós precisamos tentar conhecer cada vez mais, ainda que seja pouco. Ainda que Ele se revele tão pouco, esse pouco pode transformar a nossa vida.
E aqui eu estou diante de pessoas que com certeza tiveram algum tipo de transformação conhecendo a Deus. Se no fim do dia, irmão, tudo deu errado, se no final do seu dia todas as coisas que você planejou fazer deram errado, mas você conheceu a Deus um pouco mais, você amou a Deus um pouco mais, considere o seu dia um sucesso. E em contrapartida, se ao final do dia você conseguiu completar toda a sua lista, você conseguiu realizar todas as suas atividades, seus sonhos, seus objetivos, mas você esqueceu de conhecer Deus um pouco mais, esqueceu de amar Deus um pouco mais, esse dia foi perdido. Deus não nos fez simplesmente para cumprir uma lista de sonhos e realizações. Eu não estou dizendo que nós não devemos sonhar, nós não devemos ter objetivos na vida. Mas o primeiro propósito é esse: conhecer a Deus e amá-lo. Quero compartilhar com vocês o segundo propósito da sua vida, da minha vida. Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Primeiro, fomos criados para o prazer dele, fomos criados para adorá-lo, para amá-lo e conhecê-lo. Mas além disso, Deus nos fez para fazer parte da família dele. A gente não escolhe a família que a gente faz parte aqui na Terra, a família física. A gente simplesmente nasce naquela família. Mas na família de Deus, ele permite que a gente escolha fazer parte dela. Ele nos chama, nos convida e nos dá o livre-arbítrio, o direito de fazer parte dela ou não. Isso é uma escolha nossa. Ele não precisa da gente, mas mesmo assim, ele nos quis. Mesmo assim, ele quis você. Mesmo assim, ele criou você. E, gente, Deus criou a humanidade, criou o planeta Terra e as estrelas de uma exatidão tão grande que se a Terra fosse alguns quilômetros perto do Sol, a gente derreteria. Se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, a gente congelaria. Nós estamos na distância e no ângulo perfeito para que haja vida e vida em abundância nessa terra. Efésios capítulo 1, verso 5, é a segunda parte do texto que Odario leu. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus nos predestinou, Deus nos preparou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual é o bom propósito da vontade dele? Que nós fôssemos filhos, que nós fizéssemos parte da sua família, que nós fôssemos adotados. E lembre, irmãos, como falamos aqui, essa vida aqui na Terra, 80, 90, 100 anos, é 1 milímetro. É menos que um fio de cabelo comparado à eternidade. E essa família que você compartilha aqui hoje, essa família na fé, essa família de Deus, a família pela qual Deus adotou você e integrou você, essa família vai estar com você no restante da sua vida. Essa família e tantas outras pessoas que fazem parte também da nossa família, elas estarão conosco no restante da nossa vida. E uma verdade precisa ser dita: fazer parte da família de Deus não é automático. Você não nasce na igreja, você não nasce fazendo parte da família de Deus. Você precisa ser adotado. Você precisa deixar que Deus adote você. Todos nós somos criados por Deus. Todas as pessoas são amadas por Deus. A gente sabe muito bem disso em João 3,16. Mas nem todos são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus são aqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E muitos vão escolher, muitos escolhem fazer parte da família e muitos escolhem ficar de fora da família de Deus.
E essa é uma grande questão da nossa vida. Nós precisamos de Deus, mas Ele não precisa de nós. Então, precisamos ficar dentro dessa família e escolher participar dela. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A família é em Cristo. A igreja é a casa de Deus, é onde Deus habita. E a gente não está falando que igreja é uma organização, a igreja não é um local, não é esse prédio, a igreja não é uma denominação A, B ou C. A igreja são as pessoas. A igreja somos nós. A igreja é a família de Deus. E lá Ele habita. Então, irmãos, nosso propósito não é só conhecê-lo, amá-lo, mas também pertencer à família de Deus. E eu queria concluir essa parte da igreja lembrando de uma coisa muito importante. Nós passamos por dificuldades, nós passamos, às vezes, por dificuldades em relacionamentos. E sabe qual é o melhor lugar para aprender isso? Na igreja. Deus criou a igreja para que a gente aprendesse a amar, a servir e a se relacionar uns com os outros. E aí vamos para o terceiro propósito da nossa vida. Nós fomos criados para crescer espiritualmente. Fomos criados para adorá-lo, fomos criados para fazer parte da família dele, ter comunhão, mas também fomos criados, irmãos, para crescer espiritualmente. A gente pode cumprir muito bem esses dois primeiros propósitos. Mas se a gente não cresce espiritualmente, se a gente não se parece cada vez mais com Jesus, a gente está perdendo um grande propósito da nossa vida. E ele mostrou, através de Jesus Cristo, um modelo perfeito de como a gente pode crescer espiritualmente. Mesmo sendo Deus, ele também era humano. E através dele a gente aprende como a gente pensa, como a gente age, como a gente fala, como a gente reage com as outras pessoas e o que é que a gente realmente deve valorizar na vida. Irmãos, Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está fazendo. O que você está fazendo é bom, o que você está fazendo tem recompensas, mas Deus se preocupa muito mais com a pessoa que você está se tornando. Primeiro a gente é, para depois a gente fazer. Muitas vezes a gente inverte isso. A gente faz e esquece de trabalhar em quem realmente devemos ser, em quem realmente devemos nos parecer. Nosso dinheiro, nossas conquistas, nossos bens vão ficar aqui na terra. E o que é que a gente vai levar para o céu? A nossa alma. Quem nós estamos nos tornando. E Deus colocou você aqui, nessa terra, para se tornar mais parecido com Jesus. Romanos 8, 29 é um versículo muito conhecido também e é muito importante. Veja, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Fomos planejados, predestinados para sermos conforme à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Como diz nesse texto, o plano de Deus sempre foi fazer-nos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Esse sempre foi o propósito dele. E em Gênesis 1, 26, isso não é uma novidade. Lá diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja que aqui está no plural, não é? Ele não está dizendo, faça o homem à minha imagem. É na terceira pessoa, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tem mais alguém aí com Deus, não é? Hoje em dia a gente acredita, muitas pessoas acreditam, não nós, que a gente pode ser deuses da nossa vida. A gente pode ser quem a gente quiser, e a gente se descobre, e a gente, dentro de nós mesmos, podemos descobrir qual é o nosso propósito. E o que a Escritura está dizendo para a gente hoje é, nós não sabemos qual é o nosso propósito. A gente precisa ler o manual de instruções. A gente não sabe
porque a gente está aqui. Mas se a gente olhar para o manual, se a gente perguntar quem nos criou, com certeza a gente vai descobrir porque a gente está aqui na Terra. Irmãos, ser parecido com Jesus significa muita coisa. Significa dizer a verdade como ele diz. Significa ser fiel como ele é. Significa amar como ele ama. Significa perdoar como ele perdoa. E a grande pergunta é, a gente está disposto a isso? Porque é um propósito da nossa vida, ser parecido com Jesus. Mas a gente está disposto realmente a se parecer com ele, a amar como ele, perdoar como ele, andar como ele andou? E se Deus vai fazer você parecido com Cristo, é bem possível que ele leve você pelo mesmo caminho que ele levou Jesus. Que caminho foi esse? Jesus não foi poupado de dificuldades. Jesus se sentiu solitário em alguns momentos. Jesus foi incompreendido em outros momentos. Jesus foi abandonado pelas pessoas que supostamente amavam ele. Jesus se decepcionou com algumas pessoas. Jesus foi tentado a desanimar, a desistir. Foi tentado a pecar contra o próprio Deus, o próprio Criador. E Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem com ele. Vocês acham que isso não vai acontecer com a gente? Provavelmente ele vai nos levar pelo mesmo caminho. Se ele permitiu que o próprio Filho passasse por tudo isso, ele pode permitir que você também passe. Irmãos, mais um porquê. Por que ele permite que a gente passe por tanta coisa? Porque ele está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Porque é o nosso caráter, é a nossa alma que nós levaremos para a vida eterna. Conforto é lá. Aqui é aprendizagem. Aqui é crescimento. E ele nos chama diariamente, irmãos, para negar a nós mesmos. E isso é amar a Deus. Isso é melhor do que amar a si mesmo. Filipenses 2,5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o propósito da sua vida. Mais um. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E em 2 Coríntios 3,18: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Segundo a imagem dele, segundo o caráter dele, estamos diariamente sendo transformados. E se você quer uma foto, se você quer uma imagem, como diria minha avó, se você quer um retrato de Jesus Cristo, é só ler Gálatas 5:22. Lá tem uma foto perfeita de Jesus Cristo. Amor, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a imagem de Jesus Cristo. Esse é o fruto do Espírito. É isso que ele quer implantar na sua vida. Isso leva a vida inteira, irmãos. Isso leva nossa vida inteira aqui na terra. Isso se chama discipulado. Caminhar e ser parecido com Jesus. Então, primeiro falamos sobre a adoração. Fomos criados para adorá-lo. Em segundo lugar, nós falamos sobre a comunhão. Devemos viver na família de Deus. E em terceiro, agora falamos sobre sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Esses são os 3 primeiros propósitos da sua vida. Quarto e penúltimo, nós somos moldados, nós somos feitos, criados para servir a Deus. Nós não fomos criados para servir ao nosso ego, ao nosso próprio eu. Nós fomos criados para servir a Deus. E, gente, eu gosto de pensar nessa ideia, pensando em como nós somos únicos. Deus não fez ninguém igual a você. Você é único em todos os aspectos. As suas digitais do dedo, só você tem. As digitais do seu pé, só você tem. A sua íris, a íris do seu olho, só você tem. Ninguém no passado foi igual a você. Ninguém no futuro será igual a você. A sua personalidade, as suas características, tudo em você é único. Ele não fez outro. Mas uma boa pergunta, por quê? Por que Deus fez as coisas tão
únicas e tão diferentes umas das outras. E é através desse fato de sermos únicos que a gente entende que Deus criou diferentes pessoas exatamente para contribuir de diversas maneiras, de diferentes maneiras na vida das outras pessoas. Isso foi intencional. Salmo 139, verso 13 e 14, olha o que o salmista vai dizer. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E por que Deus nos fez tão diferente? Para servi-lo. Para servir a Ele. Efésios 2:10, somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Fomos criados para fazer boas obras. E essas boas obras, Deus já preparou antes de tudo para nós as praticarmos. E fazer boas obras, irmãos, tem um nome. Se chama ministério. A grande pergunta é: qual é o seu ministério? Todos nós fomos criados com um propósito de servir com um ministério. Você precisa descobrir qual é o seu ministério. Talvez você já tenha descoberto, talvez tenham outros dons que precisam ser descobertos, mas todos nós aqui, sem exceção, todos os seres criados, foram criados com algum dom para servir a Deus. Nem todo mundo é igual, já falamos disso, todos nós somos diferentes. E é essa diferença que Deus usa para abençoar diferentes pessoas. E você pode se perguntar, como é que eu sirvo a um Deus que eu não vejo? Como é que eu sirvo a um Deus invisível? É difícil para mim também. Mas a palavra responde. Mateus 25:40, o próprio Jesus ilustrou isso. Digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Como é que você pode servir a Deus? Servindo ao próximo, servindo ao outro, servindo à sua família, servindo à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus familiares, aos irmãos da igreja, aos necessitados lá fora. Servir aos outros automaticamente é servir a Deus. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Não está dizendo aqui cada um exerça o dom que você tem para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ter uma vida boa, para os outros. É tudo sobre amar o outro, é tudo sobre servir ao outro. E Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, não para os homens. Além de servir aos outros, a gente não pode servir para ser visto, para ser recebido com alegria pelo outro. A gente tem que fazer olhando para Deus, fazer como se estivesse servindo a Deus. Esse é o quarto propósito da sua vida. E o último e quinto propósito da sua vida, não menos importante, é que todos nós fomos criados para uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Deus nos colocou aqui na terra para conhecê-lo, para aprender algumas coisas, para nos tornar alguma coisa e também praticar algumas coisas. E esse fazer alguma coisa se chama missão. Ele criou você com uma missão. João 17:18 diz: assim como me enviaste ao mundo, Jesus orando ao seu Pai, assim como tu, Deus, me enviaste a esse mundo, eu, Jesus, o enviei ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Do mesmo jeito que Deus deu uma missão ao seu Filho, Ele também nos entregou uma missão. Atos 20:24, parte final diz: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A missão que Jesus nos confia como povo e individualmente é compartilhar, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Deus tem uma missão
Deus tem uma mensagem a transmitir ao mundo e cabe a nós cumprir essa missão, porque fomos criados com esse propósito. E eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo uma pergunta para que a gente possa refletir junto. O que você está seguindo nesse momento? Você está seguindo os seus planos, os seus propósitos? Ou você está seguindo os planos e os propósitos de Deus? Irmãos, a gente pode seguir os nossos planos. Como eu falei, a gente deve seguir muitos de nossos planos e objetivos na vida. Está tudo bem se a gente realiza esses planos, estamos satisfeitos com esses planos. Não há problema nisso. Mas um dia tudo isso vai acabar. Como diz em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, ou que pelo menos deveria prevalecer em nossa vida, são os propósitos do Senhor. Deus nos chama não para uma vida boa, estável, concurso público, carro, casa. Isso é bom, isso é excelente. Mas Ele nos chama para muito mais do que isso. Muito mais do que 80, 90, 100 anos aqui na Terra. Ele nos chama para viver eternamente ao lado dele. E um dos meus versículos favoritos na Bíblia resume o nosso propósito de vida. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para que vivam para o seu Criador. Há pessoas que existem e há pessoas que vivem. Há uma diferença muito grande entre existir e viver. Você só vai viver quando você souber qual é o propósito da sua vida. E lembre-se, esse é o segundo dia mais importante da sua vida. Salmo 34:8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. De repente eu estou falando aqui para pessoas que estão buscando significado para a vida. Esse é o significado da sua vida. Prove e veja o quanto o Senhor é bom. E como é feliz aquele ou aquela que se refugia nele. Nessa pregação, irmãos, eu confesso que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi coisas que eu nunca tinha refletido e pensado sobre mim mesmo. Minha forma de ver o Criador mudou completamente depois desse domingo. Eu tive muitas dificuldades durante a vida de enxergar o meu próprio valor. Mas hoje eu consigo ver o meu valor através do Criador. Eu espero que, a partir de hoje, você consiga ver o seu valor através daquele que te criou e te amou. Deus te abençoe, você também possa provar e ver o quanto o Senhor é bom.